Olá pessoal, saudações. Hoje no nosso canal Primitivo da Química, a aula 9 de equilíbrio químico. Vamos falar de hidrólise de íons ou hidrólise salina. Como o próprio nome já diz, hidrólise, lise é quebra e hidroágua. Então uma quebra com água é uma reação com a água. A reação de hidrólise nada mais é do que a reação da água com um dos íons ou com os íons que constituem o sal. Esses íons resultantes do processo da dissociação do sal. Genericamente, temos o sal assim, ó. Um cátion, sua entidade positiva, e o ânion, sua entidade negativa. O cátion ele é derivado da base, enquanto o ânion é derivado do sal. Vocês lembram das reações de neutralização? Ácido mais base formam sal e água. Então, o sal ele é derivado de uma base e de um ácido. A parte positiva do sal, o cátion do sal, sempre deriva de uma base. E o ânion do sal sempre deriva de um ácido. E o íon, para sofrer o processo de hidrólise, ele tem que ser derivado de uma entidade química fraca. Por exemplo, ó, o cátion, que é derivado da base, para ele sofrer a hidrólise, ele tem que ser derivado de base fraca para poder sofrer a hidrólise. Enquanto o ânion, para sofrer a hidrólise, ele tem que ser derivado de ácido fraco. Só sofre o processo de hidrólise o íon derivado de eletrólito fraco. O derivado de eletrólito forte permanece em solução, ionizado ou dissociado. Somente o fraco é que sofre o processo de hidrólise. Começa a colocar isso na sua cabeça. Então, lembrando, o sal ele é derivado de uma base e de um ácido. O cátion vem da base e o ânion vem do ácido. O cátion, para sofrer a hidrólise, tem que ser derivado de base fraca. E o ânion, para sofrer o processo de reação com a água, a hidrólise, tem que ser derivado de ácido fraco. Vamos ver os exemplos? Olha a mágica. Dando continuidade, gente, veja aqui a nossa situação agora. Olha o que eu tenho aqui. Sal derivado de ácido fraco e base forte. Primeiro passo, lembrar, só quem sofre a hidrólise é a entidade derivada do fraco. Quem sofre a hidrólise é o íon do fraco. Mas quem decide o meio que você vai ter no final é o forte. Então, olha só, um sal derivado de ácido fraco e base forte, a entidade do ácido fraco, o ânion, sofre a hidrólise, mas quem decide o meio é a entidade derivada do forte. Se a base é forte, o meio fica básico. Então, se você pegar qualquer sal com essa condição, derivado de ácido fraco e base forte, e colocar em meio aquoso, quem decide o pH do meio é o forte. Se ele vem de base forte, como é que fica o meio? Meio básico, meio alcalino, pH maior do que 7. Então, associa isso. Quem sofre a hidrólise é a entidade derivada do fraco, mas quem decide o meio que será gerado é a entidade forte, pois ela não sofreu a hidrólise, seus íons irão predominar no meio. Então, aqui olha só um exemplo. Vamos mostrar o processo de hidrólise, o equilíbrio de hidrólise, a constante de hidrólise. Olha só, eu tenho aqui esse sal, cianeto de sódio. Vamos investigar a origem do cianeto de sódio. Eu tenho aqui o seu cátion, que é o sódio, metal alcalino, carga sempre é mais 1. Então eu só tenho um sódio, só tenho um cianeto. Para poder zerar, a carga do cianeto é menos 1. Como eu sei, o cátion ele é derivado da base. Base que tem sódio, metal alcalino. Ó, as bases dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, excetuando berílio e magnésio, são bases fortes. Então, ó, esse cátion ele é derivado de base forte. Se ele vem de base forte, ele não sofre a hidrólise, ele permanece dissociado em meio aquoso. Já a entidade cianeto, o CN-1, se você investigar, ele é o cianeto, CN-1. Para ele retomar a origem dele de ácido, se a carga dele é menos 1, ele só tinha um hidrogênio, ele era o HCN, o ácido cianídrico, um hidrácido. Relação dos hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI, clorídrico, bromídrico e iodídrico. Moderado, o ácido fluorídrico, então ele não se enquadra em nenhuma situação dos fortes, nem é moderado, ele só pode ser fraco. Então aqui o ânion
Ele é derivado de ácido fraco. Ou seja, ele vai sofrer a hidrólise. Então, quando você lançar esse sal em um recipiente contendo água, esse sal vai se dissociar, liberar seu íon Na+, e seu íon Cn- o cianeto. E quem é que vai sofrer a hidrólise, a reação com a água? O forte ou o fraco? O fraco. Quem é que reage com a água? O cianeto vai reagir com a água. Como? Olha o equilíbrio. Vamos imaginar, colocou o cianeto de sódio na água, ele se dissocia. Então já vou representar os íons dissociados. Na+, aquoso, Cn- aquoso. Em contato com quem? Com água no estado líquido. Vamos imaginar a água, a sua autoionização da água. Na autoionização da água, ela gera H+, OH-. Agora pensa, o que acontece com os opostos? Se atraem. O Na+ vai tentar ser atraído pelo OH- e o Cn- pelo H+. Só que é o seguinte, eu tenho que lembrar, sódio deriva de base forte. Eletrólito forte em meio aquoso permanece dissociado, ou seja, o sódio não tem tanta afinidade em permanecer unido ao OH-, mas o cianeto, que é derivado de ácido fraco, tem afinidade alta pelo H+, gerando aqui, ó, um ácido fraco, pouco ionizado, mais quem? Na+, OH-, que tem pouca afinidade para se juntarem, permanecem dissociados. Como nada acontece com o Na+, porque ele tende a ser eletrólito forte, ele não vai reagir, a gente pode cancelar ele do sistema. Cancelando ele do sistema, olha o que temos. Cn- aquoso reagiu com a água, formando HCN e liberando quem? OH-. Por isso que o pH é maior do que 7. Porque predomina quem? Concentração de H+. A concentração de OH-. A concentração de H+, está aqui junto com Cn-. Como ele é um ácido fraco, o seu grau de ionização é baixo, ele segura ali a concentração de H+, deixando livre apenas a concentração de OH-, que passa a predominar. Concentração de OH- maior do que a concentração de H+, por isso o meio é básico. Gerando a constante de hidrólise, a constante do equilíbrio de hidrólise, chamado KH. Constante de hidrólise, olha só, pessoal. KH. Vamos lá. Só entra na expressão da constante substâncias no estado aquoso aqui. O líquido em excesso não entra. Então, o que é que vai entrar? Concentração do HCN versus a concentração do OH- dividido, não vou colocar o sódio nem lá nem cá, cancelei, pela concentração do Cn-. Essa seria a expressão da constante do equilíbrio dessa hidrólise aqui. Se você tiver no equilíbrio a concentração do ácido formado, a concentração das hidroxilas e a concentração do cianeto, você acha a constante de hidrólise. Ou você pode calcular assim, ó, constante de hidrólise nessa situação de sal derivado de ácido fraco e base forte, você pode calcular assim, ó, pega a constante de equilíbrio da água, o Kw, que a 25 graus é 10 a menos 14, e divide pela constante do ácido formado. O ácido formado é o HCN, divide pela constante do HCN, que você chega na mesma resposta. Por que isso aqui corresponde a isso aqui? É fácil provar isso. Eu vou provar só dessa vez para não perder tempo. Olha só. Porque eu sei que essa constante de hidrólise corresponde a essa relação aqui. É fácil. Basta você considerar o seguinte. Como aqui eu gerei um ácido, eu posso fazer o seguinte, a princípio. Multiplicar o numerador e o denominador dessa constante por H+. Então, se eu fizer isso aqui rapidamente, olha só. Vou manter constante de hidrólise será concentração do HCN versus a concentração da hidroxila versus a concentração de H+, porque eu gerei o ácido fraco, dividido pela concentração do cianeto versus a concentração
de H+. O primeiro passo é isso, ó. Gerou ácido fraco na solução, multiplica o numerador e o denominador por H+. Depois que você faz isso, você agora vai dividir o numerador e o denominador pelo ácido formado. Então eu vou dividir esse numerador por esse ácido formado aqui e vou dividir o denominador pela concentração desse ácido formado. Então bora lá. Constante seria concentração do HCN versus OH- versus o H+, dividido pela concentração do ácido fraco formado, HCN. Embaixo do mesmo jeito, o denominador também, concentração do CN- versus a concentração do H+, dividido pela concentração do ácido formado. Se você observar aqui, eu posso simplificar aqui, ó. Corta aqui e corta aqui. Quem é o produto da concentração de OH- versus H+? Constante de equilíbrio da água. E quem é produto da concentração do íon cianeto vezes o H+, dividido pelo HCN? Olha o equilíbrio da ionização do HCN. Se não é o H+, mais o CN-. Se eu fosse calcular a constante desse ácido, ia entrar H+ vezes CN- dividido pela concentração do HCN. Ó, é o Ka, a constante do ácido formado. Por isso que eu posso dizer que a constante de hidrólise, o KH, para esse equilíbrio de hidrólise, sal derivado de ácido fraco e base forte, o sal derivado de ácido fraco, ele forma um ácido fraco no sistema. Então, se eu dividir a constante do equilíbrio da água pela constante do ácido formado, eu tenho uma constante de hidrólise provado nessa situação aqui. Beleza? Eu posso calcular dessa forma, desde que eu tenha a concentração dessas entidades no equilíbrio, ou dessa forma, desde a questão forneça a constante do ácido formado. Beleza? Vamos para o próximo? Olha a mágica. Feito a mágica, gente. Olha agora esse tipo de sal. Sal derivado de ácido forte e base fraca. Lembra? Quem sofre a hidrólise e quem reage com a água é a parte que vem da entidade fraca. Mas quem decide o meio que será gerado é a parte forte. Se eu digo que esse sal é derivado de ácido forte e base fraca, o meio vai ser decidido pela parte forte. Se ele vem de ácido forte, ele gera o quê? Meio ácido, pH menor do que 7. Só que quem reage, quem sofre a hidrólise, é a entidade derivada da base fraca. Beleza? Então vamos checar. Eu tenho aqui o cloreto de amônio, esse sal. Vamos checar a origem dele. O cátion desse sal, a parte positiva desse sal, é o amônio, carga mais 1. Se só é um íon amônio e um cloreto, para poder gerar a carga do cloreto, menos 1. O amônio deriva da base, enquanto o cloreto deriva do ácido. Uma base que tem amônio é forte ou fraca? Vamos lembrar da classificação das forças das bases. Bases fortes são bases de metais alcalinos família 1A e alcalinos terrosos, excetuando berílio e magnésio. Os demais metais ou entidades vão formar bases fracas. Então, o amônio não faz parte da relação das bases que serão fortes. Então, só pode ser base fraca. Vai sofrer o processo de hidrólise. Já o cloreto, vamos lembrar o cloreto, Cl-1, carga -1, quando ele era ácido, ó, ele seria o ácido clorídrico, que é um hidrácido forte. Só existem 3 hidrácidos fortes, o HCl, o HBr e o HI. HCl, forte. Não sofre a hidrólise. Essa parte aqui, ó, ela não reage com a água, mas ela decide o meio. O sistema, então, será um sistema ácido. Quando você coloca esse sal em um recipiente contendo água, ele vai dissociar NH4+, Cl-. Quem é que vai reagir com a água dessas duas entidades? A entidade derivada do eletrólito fraco. Só vai reagir com água o fraco. Cl- vem de ácido forte, não reage com a água, permanece lá dissociado, sem sofrer reação nenhuma. Já o amônio, que vem da base fraca, vai reagir com a água, gerando uma base fraca no sistema.
Então vamos lá, vamos escrever a reação de hidrólise. Já vou escrever dissociado, imagina, NH4 mais o amônio aquoso, mais o Cl- aquoso, mais água no estado líquido. Vamos imaginar esse equilíbrio de hidrólise aqui. A água sofre autoionização, gerando H+ ou H-. Vamos ver as afinidades, os opostos se atraem. Quem é positivo tende a se sentir atraído pelo negativo, e quem é negativo pelo positivo. Gente, o H+ e o Cl-, como o Cl- é derivado de eletrólito forte, gera ácido forte, em meio aquoso, é 92% de ionização do ácido clorídrico. Ele está praticamente dissociado. Ionizado aqui, não vai ter assim uma reação efetiva entre o H+ e o Cl-. Mas a entidade derivada do eletrólito fraco, ó, veio da base fraca, essa sim tem alta afinidade pela hidroxila, que é negativa, formando uma base fraca no sistema, pouco ionizada, nós vamos representá-la assim, mas quem? H+, aquoso, Cl- aquoso no sistema. Quem é que predomina? H+. Por isso que o meio é ácido. Como o Cl- não está sofrendo a hidrólise, a gente pode cancelar ele do sistema. Não é obrigado a escrever o íon que não sofreu a hidrólise. Você escreve só a entidade que hidrolisou. Resumindo o equilíbrio dessa maneira. Com esse equilíbrio pronto, eu posso montar a constante do equilíbrio de hidrólise. O KH. Famoso KC, KA, KI, KW. A constante do equilíbrio. Como é hidrólise, eu vou chamar de KH. Então será só entre os aquosos, concentração da base fraca formada, do hidróxido de amônio formado, versus a concentração do H+, dividido pela concentração do NH4+, do amônio. A água entra? Não, porque a água está no estado líquido, concentração invariável, beleza? Eu tanto posso calcular a constante de hidrólise tendo em mãos, no equilíbrio, a concentração dessas entidades, ou posso fazer assim, a constante de hidrólise desse sistema será, ó, constante do equilíbrio da água dividido por quem? Qual foi a entidade formada aqui, ó? Foi essa base fraca. Então, se você tiver a constante dessa base fraca, pode colocar aqui no denominador, dividir o KW pela constante da base, tem a constante de equilíbrio, que daria o mesmo valor. Tá aqui. Provar que isso aqui é verdade é fácil. Olha só. Como você gerou uma base fraca aqui, basta você fazer o seguinte. Multiplicar o numerador e o denominador por OH-. Fez a multiplicação, depois você divide numerador e denominador por NH4OH. Fazer tudo de uma vez só para provar? Ó, vou multiplicar numerador e denominador por hidroxila, OH-. Então, numerador está aqui, hidróxido de amônio, então H aqui, vezes H+, aí eu multiplico por OH-, e vou dividir já aqui para ganhar tempo pela base fraca. Denominador, multiplico por OH-, porque por OH- produzir base fraca. Tem que multiplicar pelo OH-. E divide pela base fraca. Olha só. Aqui em cima eu posso simplificar a concentração dessa base fraca por essa concentração dessa base fraca. Fica esse produto aqui, ó. Produto de H+ vezes OH-, constante do equilíbrio da água. O que é essa relação aqui? Vamos pensar na base fraca, no hidróxido de amônio. O equilíbrio do hidróxido de amônio é o NH4+ OH-. A constante, então, desse equilíbrio dessa base seria concentração do amônio versus a concentração das hidroxilas dividido pela concentração da base fraca. Olha se não é isso aqui, pessoal. Quem é? Cadê? O que prova o que eu falei para vocês. Ó, se eu dividir
a constante do equilíbrio da água pela constante da base fraca formada, eu tenho a constante de hidrólise. No equilíbrio anterior, o sal era derivado de ácido fraco, gerava um ácido fraco. Então eu dividi o Kw pela constante do ácido. Aqui é derivado de base fraca, gera uma base fraca. Só é dividir a constante do equilíbrio da água pela constante da base fraca. Beleza? Vamos para a próxima situação? Feito automático aqui, olha aqui, gente. Sal derivado de ácido fraco e base fraca. As duas entidades que geram o sal são entidades fracas. Então, olha como é que eu decido o caráter agora. Quando eu promover a hidrólise desse sal derivado de base fraca e ácido fraco, no equilíbrio de hidrólise vai ser gerado um ácido fraco e uma base fraca. Eu vou ter os dois ao mesmo tempo. E o caráter só pode ser determinado baseado na constante de equilíbrio do ácido e da base formada. Se a constante do ácido formado for superior à constante da base formada, meio ácido pH menor do que 7. Já se a constante da base formada no processo superar a constante do ácido, pH básico maior do que 7. Ou seja, é sensivelmente ácido ou sensivelmente básico. Fica perto da neutralidade, mas neutro não é. Então, recapitulando, se você promover a hidrólise de um sal derivado de ácido fraco e base fraca, ácido fraco e base fraca, os dois íons vão sofrer a hidrólise. Os dois íons sofrendo a hidrólise vai gerar um ácido fraco e uma base fraca. E para você decidir o pH do meio, você tem que ter de posse as constantes desse ácido e dessa base formada. Se a constante do ácido for maior do que a da base, pH ácido, sensivelmente ácido. Se a da base for maior do que a do ácido, pH sensivelmente básico. Beleza? Vamos analisar esse sal aqui. Ó, cianeto de amônio. O cátion aqui é o amônio, carga positiva mais 1, e o ânion aqui é o cianeto, carga negativa menos 1. Eu sei que o cátion sempre vem da base e o ânion sempre vem do ácido. Base que tem amônio, o hidróxido de amônio, por exemplo, é uma base fraca. Já o ácido que tem o cianeto é um hidrácido fraco. Quando você coloca essa entidade num recipiente contendo água, ela sofre dissociação, gerando amônio e cianeto, esses íons. Se os dois são derivados de entidades fracas, os dois vão interagir com os íons da água. Olha o equilíbrio dessa hidrólise. Eu vou ter no sistema, em meio aquoso, amônio aquoso, mais cianeto aquoso, mais água no estado líquido, em equilíbrio com, lembra, a altionização da água gera H+, ou H-. Os opostos se atraem. O cianeto vai interagir, vai reagir com o H+, porque gera o HCN, um ácido fraco, e o amônio vai reagir com o H-, gerando aqui, ó, HCN aquoso, hidróxido de amônio aquoso. Não deixou especificamente nada de H+ livre nem OH livre, OH- livre. O que vai fazer com que ele seja sensivelmente ácido ou sensivelmente básico é o valor das constantes desse ácido fraco formado e dessa base fraca que foi formada. O ácido fraco tem um valor de constante, a base fraca tem um valor de constante. Se a constante desse ácido, não é decoreba, vai estar lá, for superior à constante da base, meio ácido. Se a da base superar a do ácido, meio básico. A constante desse equilíbrio seria assim, ó. A constante desse equilíbrio de hidrólise, lembra? A água líquida não participa. Você vai lá, concentração do HCN vezes a concentração do hidróxido de amônio dividido pelo produto da concentração do amônio vezes a concentração do cianeto. Você, de posse das concentrações no equilíbrio dessas entidades, jogou na expressão da constante de hidrólise, você acha a constante de hidrólise. Ou então você faz assim, ó, constante de hidrólise vai ser
constante do equilíbrio da água dividido pelas entidades que foram formadas. Nesse caso, formei um ácido e uma base. Então, constante do ácido versus a constante da base. Para provar que isso é verdade, talvez o espaço aqui não deu, você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar o numerador e o denominador por H+ vezes OH-, concentração de H+ versus a concentração de OH-, numerador e denominador. E dividir os dois, numerador e denominador, pela concentração do HCN vezes a concentração do NH4OH, que você chega nessa situação. Beleza? Vamos finalizar? Olha o último sal. E finalmente o mais fácil de todos, gente, sal derivado de ácido forte e base forte. Os dois são fortes. Se o sal for oriundo de base forte e ácido forte, ele não sofre a hidrólise. Por não sofrer hidrólise, a concentração de AH+ e de OH- no meio permanecem iguais. Então, o meio será neutro. Então, toda vez que você dissolver, por exemplo, cloreto de sódio, cloreto, o cátion sódio, base de metal alcalino é base forte, e cloreto veio do ácido clorídrico, que é ácido forte. Colocou esse sal em água, ele se dissocia, liberando Na+, Cl-. Só que observe, Na+, derivado de entidade forte, Cl- derivado de entidade forte, H2O líquido. Imagine aqui a autoionização da água, H+, OH-. O Cl- tende a ter afinidade pelo H+, Na+ pelo OH-. Só que H+, Cl- é ácido forte em meio aquoso, a ionização é muito alta. Na+ ou H- em meio aquoso, que é uma base forte, a dissociação é muito alta. Então, basicamente, coexistem aqui ainda H+ aquoso, Cl- aquoso, que não reage efetivamente com ele, Na+ aquoso, OH- aquoso. Ou seja, como o sódio não vai ter afinidade em reagir com a hidroxila, porque é um eletrólito forte, forma uma base forte, não vai sofrer reação. Posso cancelar aqui. O cloreto também vai gerar um ácido forte, vai ter quase 100% de ionização em meio aquoso, não vai reagir. Então, a gente só tem aqui a autoionização da água. A concentração de H+ permanece igual à concentração das hidroxilas. Então, por isso que o pH é 7, o meio é neutro. Se não sofre hidrólise, não existe equilíbrio de hidrólise, não tem a constante de hidrólise, você não vai ter que calcular. Beleza? Então, fixa bem isso. Sal derivado de ácido forte e base forte não sofre hidrólise. Vai gerar meio neutro. Beleza? Até a próxima!